pode começar falando sobre o planejamento empresarial e sobre o orçamento e o controle, dizendo que nenhum empreendimento pode ser considerado tão pequeno que não se beneficie, então, do planejamento empresarial, que é esse, né? Essa coisa maior do que o planejamento estratégico que eu falei, e uma de suas ferramentas, que é o orçamento. O orçamento é uma das ferramentas do planejamento empresarial. Bom, então, a gente sabe, toda empresa precisa ter um planejamento. Planejamento anual, planejamento de longo prazo, né, de estratégia, se desdobrando no planejamento financeiro de curto prazo, que a gente chama, então, de orçamento. Então, é fundamental, não importa o tamanho da empresa, se micro, média ou grande empresa, ela precisa ter algum nível de planejamento, de orçamento. Então, a gente precisa que os gestores sejam capazes de elaborar um orçamento anual, fazer uma análise sobre como está andando esse orçamento e entender como se controla o orçamento para poder entregar resultado, entregar as metas que foram ali desenhadas, estipuladas desde lá o planejamento estratégico. Então, as metas de curto, médio e longo prazo desenhadas no planejamento estratégico têm que se refletir aqui no orçamento empresarial. Bom, então todo e qualquer empreendimento, seja ele micro, médio ou grande, necessita de planejamento e controle. E aí, planejamento aqui de uma forma ampla, Então, dentro da gestão empresarial, a gente pode dizer o seguinte: lá no planejamento, você decidiu o quê? O que a empresa é, o que ela faz, qual mercado ela vai atuar e aonde ela quer estar no futuro. Então, ali você definiu isso no planejamento estratégico. Depois que você definiu o planejamento estratégico, você vem e faz a organização de todos os recursos necessários para o atingimento daquelas metas do planejamento estratégico. Então, você vai olhar máquinas, volume de máquinas, equipamentos, instalações, contratação de pessoas. Você vai dimensionar todos os recursos necessários para atingimento daquelas metas. Preparou? Está tudo legal? Aí entra a fase, então, da direção, onde a gente vai trabalhar a coordenação das atividades e o comando das operações. Durante a operação, onde você está trabalhando a coordenação e o comando das operações, a gente, então, vai processar os recursos através de todo o arcabouço que você preparou, né, de toda a infraestrutura que você preparou, e essa operação, então, vai trazer para nós um resultado, vai gerar para nós um resultado. Esse resultado, então, passa pelo controle e, a partir da análise desse controle, a gente reorienta a tomada de decisão, reorienta o posicionamento estratégico. Então, quando se fala em planejamento empresarial, nós estamos falando em todas essas atividades interligadas, intimamente interligadas. Muito bem. Então, quando se fala em planejamento, e eu estou aqui destacando a importância do planejamento, a gente olha a palavra planejamento e imagina o seguinte: o que é planejamento? É um roteiro do que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer no futuro. Errado? Está errado, meu filho. Volta para trás, porque não é isso. O que é o planejamento? O planejamento é sobre a tomada de decisão. O planejamento não é sobre o que você vai fazer, não é a lista de negócios que você vai fazer no futuro. O planejamento é sobre o resultado que vai ser obtido no futuro a partir daquilo que você decidiu hoje. Então, planejamento é a decisão antecipada. É a decisão hoje sobre o resultado que você quer no futuro. Então, planejamento não é uma lista do que você tem que fazer no futuro. Planejamento é sobre o resultado que você vai obter no futuro a partir daquilo que você determina hoje. E aí, para reforçar isso, eu quero trazer para vocês uma
quero trazer para vocês um vídeo, né? Um vídeo do Cortella. Nesse vídeo do Cortella, eu quero destacar com vocês coisas importantes dessa fala dele, curta, sobre planejamento. Preste atenção aí. Aumenta o som. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária, aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar, fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até no outro momento ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem, até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como a peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha. E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento. É só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Muito bem. Então, eu queria destacar dessa fala do Cortella algumas palavras importantes dessa fala dele. A primeira palavra é as escolhas. Quando se fala em planejamento, você vai ter que fazer escolha. E aí, aqui eu quero que você entenda, quando eu falar em planejamento, sobre a importância de planejamento, eu estou falando nos dois níveis, no planejamento estratégico e no planejamento financeiro. Nos dois níveis, seja no estratégico, seja no planejamento financeiro, nós estamos falando em escolhas. Vontade de fazer todos os projetos que a empresa gostaria de implementar para o próximo ano, eu sei que não teremos dinheiro para tudo isso. E aí eu tenho que fazer escolhas. Não dá para implementar tudo de uma vez. Não dá para fazer tudo o que você quer porque o dinheiro não vai ter. Então, terá que fazer escolhas, seja no planejamento estratégico, seja no financeiro. E aí, para isso, duas palavras que ele falou que são importantes. A primeira, objetivo, qual é o seu objetivo? E o segundo, critérios. Os critérios que você vai usar para peneirar aquilo que é mais importante, tendo em vista os objetivos que você tem para a empresa. Então, essas três palavras, por enquanto, são importantes quando a gente pensa no planejamento, seja ele estratégico ou financeiro. Então, escolha, critério, objetivo. E a última palavra, e aí que ele falou, que aí eu vou trocar
vou trocar por outras, né? Que é o seguinte, que ele diz na palavra dele que o planejamento não pode encarcerar, né? Você não pode engessar a empresa em cima de um planejamento que você fez. Então, eu costumo usar a seguinte figura. Eu costumo dizer que o planejamento, de novo, seja ele financeiro ou estratégico, ele tem que ser adotado como uma trilha e não como um trilho. A diferença entre trilho e trilha é muito importante. O que é o trilho? O trilho é onde eu coloco o trem em cima. Uma vez o trem colocado no trilho, ele tem que seguir em cima daquele trilho. Exatamente, porque se ele tentar ir fora do trilho, ele vai descarrilhar e vai cair. Agora, a trilha não. A trilha é um caminho a ser percorrido. E se durante esse caminho você observar, tem uma cachoeira bonita aqui à direita, vamos dar uma puladinha lá na cachoeira? Vamos. Depois você volta de novo para a sua trilha e segue o seu caminho. Tive uma oportunidade de conhecer uma cachoeira. Saí da trilha, saí. Aproveitei a cachoeira, aproveitei. Mas estou seguindo em direção ao meu objetivo, no meu caminho. Então, é diferente do trilho. No trilho, você passaria pela cachoeira e conseguiria só olhar ela e não poderia usufruir dela. Então, o planejamento tem que se comportar para a empresa, seja ele financeiro ou seja ele estratégico, tem que se comportar como uma trilha e nunca como um trilho, encarcerando a empresa.